Olá, estamos iniciando mais um programa, Momento Tecnologia, da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. E hoje temos a satisfação de ter aqui uma convidada, a Luciana Oliveira, engenheira, da Cortesia. Hoje nós vamos falar de concreto, umas novidades que estão no mercado. Vocês vão gostar. Luciana, muito obrigado por ter atendido o nosso pedido. Né? Eu que agradeço. Vamos começar a bater um papo sobre a sua profissão e a sua atividade profissional. Luciana, nós temos uma pergunta-chave aqui no programa, que por que você foi na área de engenharia? Por que você enveredou na área de engenharia? Então, quando eu fui fazer colégio, né, fui fazer técnico, e aí fui fazer técnico em edificações. Certo. E aí comecei a trabalhar como técnica, e aí segui a engenharia, porque eu já estava na área, né, e eu gostei, aí fui fazer engenharia. Legal. Então, foi assim que a vida me levou. Não teve influência de ninguém nesse... Não tive influência de ninguém. E era provavelmente numa época que a construção estava aí numa evolução... Então, na época até estava meio em crise, né? Porque era meio anos 90, né? Certo. Foi uma época que teve muito engenheiro que foi trabalhar em banco, né? Porque não tinha obra, Uns né? viés aí, né? Mas eu, sabe que sempre continuei em obra, tive a felicidade de não sair. Sempre, desde menina, assim, fui fazer técnico com 17 anos, eu já era estagiária, né? Interessante. E nunca mais saí da área, graças a Deus, estou até hoje. É uma paixão à primeira vista. Foi. Porque a nossa atividade dentro da área da construção civil, né, ela tem momentos de crise, mas sempre há uma recuperação e sempre está em evidência, porque ela é o atendimento à infraestrutura, né, que é necessário a qualquer desenvolvimento de uma cidade, né, Com certeza. em todos os aspectos. Mas e aí, conta mais um pouco da sua trajetória nesse caminho da engenharia. Então, eu comecei, como estagiária, comecei na parte de projeto, né? Sim. Trabalhava com projeto arquitetônico. E depois fui fazer estágio na área de concreto. E aí não saí mais da área de concreto. Se concretizou na atividade. Comecei a trabalhar em empresa de concreto, depois fui para a área de tecnologia, né, ensaios para concreto, trabalhei em empresa de ensaios, e depois voltei para concreter e já estou há 15 anos na Cortesia. Que legal. Então deu para desenvolver bastante essas mudanças que tem, porque o que a gente repara é que dentro do desenvolvimento tecnológico, o concreto é um dos que sofreu bastante aí essas alterações, né? A modernização tecnológica, né? Então, há 20 anos atrás, a gente só fazia FCK 20, né? Para fazer um FCK 25 era muito difícil, né? Hoje você já tem FCK de 100 MPa, né? Só para o nosso telespectador, aquele que sabe, lógico, explica um pouco o que vem a ser o FCK. Então, FCK é a força característica do concreto. É a resistência que o concreto tem que ser atingida, né? Então, são 20 MPa, são 20 megapascal. Que, na verdade, é a força que ele vai resistir necessária dentro do cálculo do projeto. Isso. Então, assim, evoluiu muito em termos de resistência, evoluiu muito em termos de... Hoje você tem concreto de tudo que é tipo, né? Você consegue fazer um concreto com pigmento, você consegue fazer um concreto com fibra de aço, você consegue fazer concretos com aditivos diversos, né? Que são os impermeabilizantes, os incorporadores. Luciana, esse desenvolvimento vem acontecendo nesses últimos tempos? Você tem mais ou menos uma ideia de quanto tempo está nessa nova pesquisa aí? Olha, desde que eu entrei no concreto, esse desenvolvimento, quem trabalha na área de concreto vê que avançou muito, né? O cimento avançou muito na área, né, técnica, né? O cimento era muito ruim, hoje melhorou muito, né? Os aditivos, antes você só tinha um tipo de aditivo para concreto,
Hoje você tem milhares de tipos de aditivo, então ao longo desses 20 anos que eu tenho trabalhado, o concreto desenvolveu muito, os produtos foram, né, muitos produtos entraram para ajudar o concreto, né? É interessante, né, porque nós estamos falando de aditivos, né, de aceleradores, adicionadores, aquela coisa toda que vai no concreto, que depois a gente vai explanando melhor para o nosso telespectador. Mas é interessante observar que, você falou, né, um tempo atrás só existia praticamente um aditivo. Isso. E aí o próprio mercado foi cobrando isso, foi exigindo, essa mudança foi feita pelo mercado. Como é que aconteceu isso? Por exemplo, você lá na área da área tecnológica da Cortesia, você tinha uma demanda. O seu cliente final começava a te cobrar isso e aí fez esse desenvolvimento? Isso é uma necessidade do mercado. A Cortesia é uma empresa que ela trabalha muito assim. O cliente liga e quer uma solução e aí a gente desenvolve essa solução para o cliente, né? E hoje os clientes querem concretos, eu quero fazer um concreto hoje, daqui 10 dias eu quero desformar, né? A necessidade da rapidez de fazer uma obra hoje é muito grande, né? Certo. Então a gente teve que melhorar isso, né? Porque os clientes querem coisas cada vez mais, né, diversas aí, né? Hoje eu quero uma casa que eu quero um concreto colorido. Vamos fazer um concreto colorido. Então você roda lá no laboratório, desenvolve, mostra para o cliente, ele gosta, e aí a gente manda, eu preciso de uma estrutura de um concreto leve, porque é uma reforma e já tem uma capa de laje, eu não posso mais pôr peso, vamos desenvolver um concreto leve, né? Então, os clientes sempre estão pedindo coisas novas e a gente tem que desenvolver, né? Interessante, né? Porque a exigência leva ao desenvolvimento tecnológico. Você estava falando assim, eu vou colocar um pigmento no concreto, mas ao colocar o pigmento no concreto, estou fazendo uma alteração na sua estrutura interna. Aí eu tenho que fazer alguma composição para poder tornar ele exatamente aquilo que vai atender o projeto. Aí a gente vai fazer vários testes, né, para ver se vai atender a resistência, se atende a trabalhabilidade, a durabilidade, né? Porque concreto também a gente tem que pensar em durabilidade. Hoje em dia, né, você sabe, as estruturas têm que durar aí, né, 50 anos pelo menos, né? Então você tem que estar preocupado também com durabilidade. Então a gente tem que fazer esses testes para ver se vai atender todas as exigências, né? Você hoje tem um laboratório à sua disposição para isso? Isso, a Cortesia ela tem um laboratório para desenvolvimento de concreto. Legal. Então, todos os desenvolvimentos são feitos lá, né, no nosso laboratório, a gente não faz fora. E a gente já tem condições de fazer praticamente quase tudo, né? É um laboratório que a gente é bem atuante nessa área de desenvolvimento. Vocês desenvolvem? A gente desenvolve. Vão buscar soluções? A gente vai buscar soluções. Muito legal. Quer dizer, na verdade, a Cortesia não é só uma empresa fornecedora de concreto. Não. Ela está atendendo o seu cliente no seu produto final. Isso, a gente está em desenvolvimento todos os dias. Legal. A gente roda traço, né, traço de concreto, né, a receita do concreto. A gente todo dia roda um concreto na Cortesia. Tá. Porque todo dia tem um cliente que está querendo uma coisa nova, né, tem especificações técnicas do concreto que às vezes tem que ser atingida. Então a gente sempre está rodando traço. Aparece assim algumas coisas mirabolantes, diferentes, exigências assim que às vezes não dá para atender. Tem. Tem cliente que pede coisas que a gente, às vezes assim, não, assim, no começo a gente não consegue, mas tem que rodar bastante, né? Fazer vários traços para chegar a um... Faz vários ensaios. Faz, igual. Hoje em dia, para Minha Casa Minha Vida, a gente tem feito muito parede de concreto. Né? Os prédios são feitos com parede de concreto, e são concretos autoadensáveis. Tá.
E aí, para desenvolver um concreto autoadensável, às vezes porque você está numa região que você não tem uma areia boa, que você não tem um material bom. Então, às vezes, você tem que rodar 15, 20 traços para você chegar num denominador comum, né? Alguma coisa que vai atender essa característica de autoadensável, o material está ruim, mas a gente conseguiu encaixar isso. Então, tem que rodar traço. Se você explica um pouquinho do autoadensável para o nosso telespectador entender qual é a dificuldade que você tem. O concreto autoadensável, ele é um concreto assim, que ele tá duro, vamos uma linguagem bem, né, que não é técnica, mas assim, o concreto tá duro, daí você põe um aditivo e o concreto ele fica bem fluido. Ele fica bem mole e você não precisa de um vibrador, né? Quando você joga nas paredes, ele ocupa todos os espaços. Então, se você tem um material muito ruim, às vezes você coloca esse aditivo, ele vai demorar 10 minutos, 20 minutos, e isso é muito pouco tempo para você ter um concreto autoadensável. Então, às vezes você precisa de um tempo a mais para lançar esse concreto. Então, é só através de rodar muito traço mesmo, testar muito aditivo. Para chegar no ponto correto. Para chegar nesse ponto que ele fica fluido, uniforme, que ele não fique, sabe, a gente fala que é bicheira, né? Bicheiras, São pontos que ficam vazios, né, na forma. Então, é só com estudo mesmo. E, na verdade, né, você vê, isso é para atender uma rapidez na construção, uma otimização da obra, que também na aplicação leva um pouquinho de tempo. Mas esse pouquinho de tempo compensa no final, né? Porque no somatório, quando você está entregando o produto final, você ganhou bastante, né? Por isso que e hoje, então, essas paredes de concreto, você tem que desformar com 12 horas. E isso também é um desafio, né? Você tem o autoadensável, que é mais fluido, e ao mesmo tempo você tem... Isso, você tem que ter uma resistência com 12 horas para desformar. E aí você tem que desformar isso no inverno, no verão, né? Então, para quem não conhece concreto é uma reação química. Então, no inverno, ele demora mais para reagir, né? E no calor ele é mais rápido. Então, é um desafio todos os dias para a gente, porque aquela obra ela tem que desformar para montar uma nova forma. Então, isso é um desafio para a gente também, resistências altas nas primeiras horas. Além da resistência, também tem as mudanças de intempéries, aplicabilidade, né? Então, isso é um desafio, né? Todo dia tem um desafio. Concreto é um desafio todos os dias, né? Primeiro porque ele é concreto é perecível, né? Você tem, assim, por norma, né? Se você não usa aditivo, ele tem um tempo de 2 horas e 30 minutos para ser utilizado. Como nós usamos aditivos, então, normalmente a gente tem 3 horas para aplicar. Mas isso é um desafio todos os dias, né? Porque a gente tem que ter uma solução todos os dias, né? Eu imagino como é que é, ainda mais dentro da logística que a gente tem aqui na cidade de São Paulo. Mas, Luciana, vamos a um pequeno intervalo aí, a gente já volta com esse papo que está muito interessante. Tá ok. A Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, Mútua São Paulo, traz muito mais qualidade na sua vida, com muitos benefícios e vantagens para você se associar. Empréstimos com taxas competitivas, Equipa Bem, Crédito Agrícola, Construa Já, aquisição de veículos, Auxílio Empreendedor, Férias Mais, Garante Saúde, Educatec, entre outros. Entre em contato e seja um sócio contribuinte. Mútua São Paulo, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Muito mais qualidade na sua vida. Olá, retornando ao nosso programa, que hoje está interessante, porque nós estamos falando de concreto, mas eu quero lembrar, você telespectador, quando vai fazer uma obra e vai contratar um profissional, que deve ser contratado sempre, porque o profissional, na verdade, ele vai te ajudar no desenvolvimento da sua obra e, com certeza, vai trazer economia para você. Mas, ao contratar
um profissional, exija dele a ART, Atribuição de Responsabilidade Técnica, que é a garantia daquilo que você está contratando e esse profissional estaria respondendo para isso. E você, amigo profissional, tenha sempre à mente o seguinte: você, ao fazer a sua ART, você vai estar garantindo a sua qualidade profissional e mencione lá no campo 07 a cidade de Osasco, porque você estaria contribuindo para a nossa associação e esse recurso fatalmente estará voltando para você. Com certeza dando todo esse suporte e esse apoio técnico que a gente sempre traz a você, profissional. E agora, retornando, Luciana, nós estávamos aí num papo interessante das vários tipos de atividades que o concreto nos exige no dia a dia. Fale mais um pouco, porque nós estávamos falando exatamente no primeiro bloco, dessa mudança. Você coloca um aditivo para tornar ele mais fluido, mas você tem que manter a resistência. E a Cortesia fez todo esse aparato, quer dizer, desenvolveu um laboratório para atender o seu cliente final, né? E você atua exatamente nessa área. Isso, eu atuo na Cortesia na parte técnica, né? Na parte de desenvolvimento. Então, como a Cortesia é uma empresa que vende concreto, né, o produto concreto, nada mais do que a gente desenvolver esse produto, né? Então, a gente está há 35 anos, a Cortesia já está há 35 anos no mercado, e aí a Cortesia acompanhou toda essa tecnologia, né? Isso é muito importante, porque hoje a gente vê muita empresa pequena que não tem engenheiro, né, igual você estava falando, que é super importante, né, você ter uma pessoa técnica, né, uma pessoa que tem condições de dar uma RT para o teu cliente. Na verdade, né? o público acha que contratar um engenheiro é caro, quando é o contrário, né? Porque nós estamos falando exatamente de um material, que é o concreto, que tem vários aditivos, várias nuances de alteração. Um leigo não vai conseguir ter isso. Um engenheiro vai conversar com a área tecnológica, por exemplo, da Cortesia, e falar a mesma linguagem. E com isso, ele vai estar otimizando o produto que vai estar aplicando na obra. É essa colocação que a gente coloca para os nossos telespectadores, que, na verdade, o contratar hoje um engenheiro, um arquiteto, você não está gastando, você está economizando, porque ele está racionalizando o uso adequado dos materiais, tanto dos materiais como também da mão de obra. E eu gostei de saber que a Cortesia está atendendo esse público, né? E esse público, o profissional, ele tem um contato com a Cortesia. Qual que seria o contato que ele teria com vocês lá, por exemplo? Tem, então, qualquer cliente da Cortesia, ele pode entrar em contato com o departamento técnico da Cortesia, e aí a gente vai estar tentando dar a melhor solução para o cliente. Você tem um telefone à disponibilização, um site? Tenho. O telefone do departamento técnico é 2916 3011, é o nosso departamento técnico, né? E aí nós temos, né, pessoas habilitadas, estou com uma dúvida, né? Vou fazer uma casa, vou fazer uma laje, que concreto que você me indica? A gente vai tentar indicar o melhor produto para o cliente. Quer dizer, o produto adequado para aquela finalidade. Isso. E no site também, vocês têm site Temos. E tem um... www.cortesiaconcreto.com.br. Legal. Agora, voltando lá no nosso concreto. Você estava falando do autoadensável. O autoadensável é utilizado em paredes, né? Isso. Mas você também hoje tem um piso industrial autoadensável. Que facilita, porque você tem um concreto autoadensável que você aplica num piso industrial, ele, além de atender toda a resistência, ele também facilita na mão de obra, porque ele vai ocupar os seus espaços e vai estar nivelado no ponto certo. Hoje em dia a gente também tem o que tem sido feito bastante também, a argamassa autonivelante, né? Porque a gente agora, os prédios hoje em dia, né, tem que ruído, não pode ter, né? Então, isolamento acústico, isolamento acústico, então a gente está fazendo muita argamassa autonivelante em prédio.
Legal. Que é também, né, uma argamassa bem fluida, mesmo parece água, ela preenche os espaços e você faz uma capa aí de 5 centímetros, 6 centímetros, e aí você consegue ter o isolamento acústico, térmico necessário para atender essas novas normas aí de desempenho, né? Legal. Então isso a gente tem feito bastante também. E a Cortesia atende também esse mercado? Atende também esse mercado. A gente tem feito também muito piso, né? Piso industrial. Então, os pisos industriais hoje são feitos adições de fibra de aço, macrofibra, né? Às vezes substitui as telas, né? Porque você perde tempo em estar montando tela, né? Então, as Ele fibras... já vem no concreto, seria já isso, vem né? no concreto. Legal. Então, Quer dizer, aí você economiza exatamente num aplicativo de material que já vem adicionado no próprio concreto. já vem. Você tem um custo a menos aí de mão de obra de, né, montar tela, né? Tem todo um custo, né, de mão porque às de vezes obra, né? o cliente final pode achar assim, mas esse concreto é mais caro. Mas você está economizando do outro lado. Você não precisa montar a Isso. tela, você não tem a mão de obra, você não tem nem a tela. Agora já está embutido dentro do concreto. Isso. E, aí... e eu acredito ainda, Luciano, desculpa, que muitos profissionais que se formaram, eles não sabem dessas novas técnicas. Não sabem. Isso que é interessante. Inclusive a Associação dos Engenheiros e Arquitetos aqui de Osasco, que agora com a nova sede, vai ter um espaço exatamente que vai permitir o profissional ir lá para debate, para explanações, para a gente fazer seminários e estar definindo claramente essas novas técnicas que a gente advém do mercado. É interessante isso. Você, profissional, se associa à nossa Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco, porque vai ter muita novidade nesse campo. Isso. E você já está convidado a vir fazer uma explanação para nós. A gente vai, com certeza. O que a gente quer realmente é mostrar para todo mundo que concreto não é simplesmente... Porque assim, tem muita gente que fala, concreto é só cimento, areia, pedra, né? Mistura tudo lá e não é isso, né? Concreto é muito mais do que isso, dá para fazer um concreto de boa qualidade, com durabilidade, né? E também, após a aplicação do concreto, a gente também tem que ter os cuidados, que é muito importante, que muita gente também não sabe, né? Que vou aproveitar aqui e falar, gente, tem que fazer cura, né? Porque é muito importante. Sem cura, você não vai ter um concreto de boa qualidade. Porque às vezes eles desqualificam esse tipo de tratamento, porque o concreto, como você falou, é uma reação química que está ocorrendo, ele aplicou dentro de uma forma e ele está lá, ele está em reação química. Isso. Então ele tem que ter um período de cura, onde ele vai atingir a resistência adequada ao projeto que está lá colocado. E isso aí tem que ser respeitado. Você não pode chegar e desformar por causa da pressa e tal. Quando você coloca o aditivo no concreto, você já está atendendo essa desforma num prazo menor, mas tem que respeitar esse prazo menor. Isso, mas assim, também desforma, né? Se o concreto, quando o cliente compra, ele está comprando resistência aos 28 dias. Isso. E aí, se ele precisa de uma desforma mais rápida, ele também tem que nos falar. Porque, às vezes, o concreto que ele está comprando não vai atender a desforma que ele precisa. Então, ele tem que... Olha, eu quero desformar com 10 dias. Então, a gente vai indicar um concreto que atenda essa especificação para ele. Isso também é muito importante, né? E, assim, a mão de obra é meio precária, né? E aí, às vezes, a gente fala, para o cliente, tem que fazer cura. E aí, às vezes, o pedreiro, né? Às vezes, a obra não tem engenheiro. E aí, o pedreiro fala, não precisa fazer, termina de fazer a laje e vai embora. Então, não pode, tem que molhar o concreto, né? Passou 30 minutos que descarregou, tem que começar lá a jogar água, a molhar, tem que fazer essa cura durante 7 dias para você ter uma qualidade de produto, né? Para você não ter fissura, para você não ter trinca, porque se não faz cura,
vai ter fissura e vai ter trinca. Você me lembrou um fato até engraçado, pitoresco, né? Nós utilizamos numa obra lá um concreto com aditivo. Depois de estar tudo concretado, o concreto não endurecia, né? Porque tinha os aditivos exatamente para poder chegar ao tempo certo. Aí o mestre de obra me liga e fala assim, doutor, o concreto está mole, ele não endureceu, né? Eu falei assim, mas isso é normal, amanhã você pode ficar sossegado que ele vai estar no ponto certo. E ele não se conformava com essa situação, sabe? Então são coisas que acontecem, quer dizer, em função das novas áreas, das novas técnicas, essas coisas acontecem. E outra, né, quando ele está fazendo o processo de cura, ele está numa reação química, ele está gerando calor. Está gerando calor. Está gerando calor. Então, nessa hora que exatamente a necessidade de se molhar para poder conservá-lo dentro da... Porque senão ele perde muita água, aí vai causar as fissuras. Isso. Causando as fissuras, você não vai ter aquilo estanque, fechado, como deveria ser, né? Então, as temperaturas também são muito importantes, né? Porque como o concreto é uma reação química, temperaturas abaixo de 10 graus, o concreto já reage muito lentamente. Então, no inverno, tem muito cliente que liga preocupado, né? Ai, concretei às 5 horas da tarde e o concreto hoje de manhã ainda está mole. Isso é normal, né? Porque a temperatura ficou muito baixa, então o que aconteceu? Ele estabilizou, ele não teve aquela reação química. Ele só vai começar a reagir de novo no próximo dia, que vai ter um pouco de calor, que vai aumentar um pouco a temperatura. Então, tem muito cliente que liga assustado lá, mas isso é normal também. O concreto está mole ainda. Está mole. Outra coisa também, no dia de chuva, né? Aí no dia de chuva ele já está sofrendo a cura. O problema no dia de chuva é você não deixar a forma aberta, porque aí a forma aberta começa a fluir os agregados e aí é perigoso também, né? Isso também, às vezes, você fez uma laje e começou a chover, sabe a natinha de cima, aquele teor de argamassa e as pedrinhas ficam aparecendo. Tem cliente também que liga, preocupado, isso é até bom, tá fazendo a cura, né? Perfeito. Você só vai ter uma laje mais áspera, né? Porque as pedrinhas vão aparecer. Nada que mas depois não uma vai argamassa vai fechar, né? Lógico. Isso. Mas é interessante, né, Luciana, porque o concreto ele tem 1001 variedades aí, né? E você tem que estudar, né? E saber adequadamente qual utilizar, né? E como utilizar, né? Então, nesse sentido, eu acho que, olha, é um programa que nós deveríamos estar aqui debatendo sobre concreto, mas tem muita variedade. E é interessante que é uma matéria que a gente, com certeza, Luciano, você vai ter que voltar para falar mais sobre concreto, porque nós começamos a falar de alguns aditivos, mas não falamos ainda do total. E tem muita variação. Tem muita variação, a gente percebe isso. Agora, Luciano, infelizmente o nosso tempo está acabando. E eu queria que você fizesse agora as suas considerações finais aí sobre tudo que a gente conversou, sobre a cortesia. Tá? O tempo é seu. Nossa, passou rápido, né? Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. A Cortesia agradece. Eu também agradeço a Cortesia, né, por representar a Cortesia, né? A Cortesia, ela atende bastante essa área aqui, né, de Osasco. A gente tem a central ali do Jaguaré, de Barueri, que atende essa central, mas a gente atende São Paulo inteiro. Toda essa região. A gente atende, também a gente tem usina no Rio de Janeiro, tem usina na Bahia. A gente tem equipamentos, né, a gente aluga, que também a gente pode conversar na próxima, né, que a gente aluga equipamento. É um prazer, foi muito bom essa conversa. Eu que te agradeço de vir abrilhantar o nosso programa. E fica já marcado para uma próxima oportunidade a gente enveredar por mais detalhes aí sobre o concreto. E agradeço a você por nos ter prestigiado. E até a próxima.